Recording in progress. Coisa linda. Recording in Teu progress. inglês, O o grande... teu inglês, Alessandro, é algo Tá devendo umas aulas aí já. é algo, não sei. Mas É pronto. um espetáculo. É um espetáculo. Falta imersão. Então, um grande olá a todos que vão Amém. assistir no YouTube depois, que estão podendo estar aqui conosco em direto, tá bem? Mas agora vamos orar para iniciar aqui hoje o estudo, que segue na série Vida Contagiante, e hoje o tema é o Espírito do Discípulo, amém? Eu vou orar nesse início, para entregarmos a Deus a nossa reunião e nossas vidas como um todo, né, queridos? E que Ele possa guiar cada passo, nós aqui e sempre, amém? Oremos. Pai Santo, Senhor, te adoramos e te agradecemos, Pai, por essa outra grande oportunidade que nós temos tido de nos encontrarmos semanalmente, Pai, para expor as bondades manifestadas na nossa vida, na vida dos nossos familiares, amigos, colegas, irmãos, Pai, da fé, irmãos de jornada, de caminhada, a qual Tu nos tem sustentado, Pai, a cada passo. Podemos declarar sempre confiantemente, Ebenezer, até aqui Tu nos tem ajudado, nos suprido o que nós de fato necessitamos e tens alimentado a nossa fé, para que nossa confiança esteja em Ti e em Ti somente, Pai. Porque todo o resto ele pode abalar, acabar, mas Tu não, Pai. Tu és eterno, Teu poder é infinito e Teu amor durará para sempre. É assim, Pai, que nós oramos pela vida de cada um que está aqui e também por aqueles que eventualmente irão se juntar aqui conosco algum dia, ou também para aqueles que não puderam estar aqui conosco neste momento, pelos seus amigos, seus familiares, para que nós sejamos sal e luz em qualquer contexto que nós estejamos. Por isso pedimos que abra nossas mentes, ouvidos, corações, para receber a Tua palavra e sermos pessoas influentes no nosso meio, para que a Tua vida, Pai, para que a Tua luz seja manifesta por onde quer que nós passarmos aqui na nossa vida, Senhor. Damos toda a glória, toda a honra. No nome de Jesus oramos nesta tarde. Amém e amém. Como eu havia dito, queridos, hoje o tema é o Espírito do Discípulo. Quando se fala do teu, do meu, do nosso espírito, o que é que vem à tua mente? O que é que pensas quando se fala sobre o mundo espiritual? Às vezes, muitas pessoas vão sentir-se despreparadas para falar sobre isso. Eu, recentemente, ontem mesmo, tive no trabalho uma experiência com um colega, aquele que eu havia comentado, que esteve afastado, voltou, 6 dias ele já está livre do vício do tabaco, e tem sido um testemunho que nós temos dado naquele lugar. E nós conversando sobre o Evangelho, sempre que estamos no turno da noite, temos sempre uma ótima conversa sobre a palavra, sobre os testemunhos que temos dado da graça de Deus em nossas vidas. E nós observamos alguns objetos na loja em que trabalhamos que de Buda, alguma coisa assim, consagrada religiosamente ao maligno, evidentemente. E começamos ali a falar um pouco sobre o mundo espiritual, como ele se sobrepõe sobre o mundo físico e material. Ou seja, a dimensão muito maior e mais poderosa do que aquilo que vemos. Então, e a própria palavra, nós vamos ver hoje aqui no esboço, o apóstolo Paulo vai dizer que nossa luta, nossa batalha travada realmente não é no plano material, físico, corporal. Pelo contrário, é contra as potestades, é contra as entidades, é contra todo esse ambiente, todo esse contexto espiritual. Ou seja, aquilo que os nossos olhos físicos não veem, mas Deus nos dá discernimento para que possamos, com os olhos da fé, com os olhos do nosso espírito enquanto cristãos, possamos ver. Também nessa conversa, nessa introdução, eu queria trazer aqui um acontecimento que ocorreu no livro de Reis, quando o profeta Elias abre a visão espiritual do seu discípulo Eliseu. Lembram desse momento? Eliseu ali, impactado com aquela situação, não compreendia muito bem. Elias vai lá e diz que tua visão seja aberta. E aí ele realmente vê a realidade espiritual. Então nós temos que buscar cada vez mais esse discernimento, porque é ali que está sendo travada a verdadeira batalha. O primeiro versículo aqui do estudo de hoje é Romanos 8:2, que diz assim: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, primeiro ponto, fomos libertos de uma cegueira espiritual. E é o que não nos fazia ver com clareza a realidade das coisas. Nossas correntes, nós não víamos isso. Mas hoje que somos libertos, vimos como éramos aprisionados.
Deus nos deu essa liberdade através da lei do Espírito de vida. Então, já que agora, é um primeiro ponto importante, agora temos em nós não um espírito de condenação, de rebeldia contra Deus, de pecado e condenação, mas sim de vida, espírito de vida. Já alguma vez te disseram que tens um espírito forte, como se fosse um caráter, um jeito assim bem singular? Quando já sopa. Sopa já está quente, você não pode... Forte da tua pessoa. Então, quando eu digo essa expressão espírito forte, o que é que entendes por essa expressão? Pensa lá um bocado. Talvez mais à frente, assim que eu concluir, podem falar agora também, mas normalmente, depois com o fim da exposição do estudo, aproveitem a oportunidade para falar o que vocês já são sobre essa expressão, alguém ter um espírito forte. Ou seja, ter um jeito muito peculiar, muito característico dela, e que às vezes não está de acordo com o espírito que nós, enquanto discípulos de Cristo, devemos ter. Isso muito é manifesta em nossas vidas, queridos. Eu mesmo, às vezes, penso, será que talvez, em alguns momentos, a timidez faz parte do Espírito de Deus? Não. Na verdade, a coragem, a ousadia. Então, isso nós temos que, aos poucos, ir vendo em nossas vidas e partilhando e vencendo com a força que o Espírito Santo nos dá. Como diz em Romanos 8:2, a gente pode entender que o Senhor nos deu, através do Espírito Santo, a entrada no reino de luz. E aí que está. Aí, lembram, normalmente tem algumas referências de alguns personagens da cultura pop, como Star Wars, conhecido também como Guerra nas Estrelas, os lados, né? O lado da força, o lado das trevas, e isso é muito extraído da realidade bíblica. Por quê? Aqui diz que nós somos transportados para o reino da sua maravilhosa luz. Ou seja, nessa realidade espiritual que existe, nós agora estamos inseridos no reino a qual Deus brilha a sua luz sobre nós. Um reino de visão agora, de liberdade, de amor, de paz, de gratidão a Ele por tudo que Ele fez por sua graça. Então, é uma outra mentalidade, é uma outra forma de ver e fazer as coisas. Percebem? Mais à frente nós vamos desenvolver isso. Assim, não precisamos mais viver de acordo com o espírito que antes éramos escravos, que era o da morte, nas trevas, mas podemos viver a vida. Nos foi dado o poder de viver a vida de Cristo. Vejam como isso é profundo. Romanos 8:6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Se nós formos parar para pensar hoje nos meios em que nós estamos inseridos, a tendência é as pessoas terem pensamentos de vida, de paz, ou, pelo contrário, pensar em doenças, pensar nos terrores da guerra, pensar no medo da morte. Vejam, então, assim, é notório que hoje a maioria, como foi prescrito, como foi profetizado, a porta é larga para as pessoas que vivem a mentalidade da carne, que leva à morte. Mas nós, que fomos resgatados disso, temos a mentalidade contrária, que é de vida e paz, como diz Romanos 8:6. Note a palavra mentalidade. Né? O que é que Jesus fez em nossa vida? Metanoia, mudança, transformação dessa mentalidade. E essa mudança no pensamento cria uma atitude ajustada à palavra de Deus. Que também vamos ler nela, em 2 Timóteo 1:7, perdão, diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Lá está, aqui, onde nós temos que olhar para nós e dizer, qual tem sido o meu espírito? Tem sido de poder? Tem sido de amor? Tem sido de equilíbrio? Isso é uma reflexão ultra importante, queridos. Que, como eu disse, constantemente, eu mesmo me faço. Será que eu tenho demonstrado um espírito de ousadia, de poder, demonstração de amor para aqueles com o qual não merecem, aqueles que talvez tenham me machucado, ofendido, ou até mesmo de equilíbrio, não tentando ser frio em relação às questões espirituais, mas também não sendo muito mistificar as coisas. Tudo tem Nós temos que saber discernir no ponto correto, da maneira correta, equilibrada, a qual Deus nos dá. Não vem de nós mesmos, vem de Deus. E como é que nós vamos receber de Deus as suas bênçãos? Estando em sua presença, em obediência a Ele, buscando, e nós acharemos. Então, pelo poder do Espírito Santo de Deus, o espírito ou a atitude do discípulo deve ser, primeiro ponto de hoje, viver ousadamente a palavra de Deus. Vejam
Só nesse primeiro ponto nós temos muitos, cada palavra tem um peso. Viver, primeiro, ter uma vida verdadeira, ou seja, aquela vida que Jesus disse, eu vim para vos dar vida e vida em abundância, ou seja, não é somente estar vivo, mas sim, de fato, ter o espírito de vida em nós, primeiro. Depois, ousadamente, lá está o poder e a coragem que nos foi dada para sermos influenciadores do meio que nós estamos. E, em último lugar, não menos importante, a palavra de Deus. Ou seja, vive ousadamente a palavra de Deus. Não te envergonhes do evangelho. Lembra que nós falamos bastante sobre isso nos últimos estudos? Vive ousadamente a palavra de Deus. Primeiro ponto, como dizem em Timóteo, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Então, sempre que nós observarmos em nossa vida postura de timidez, covardia, omissão, apatia, temos que ligar logo assim um alerta. Porque às vezes estamos deixando a carne sobressair sobre o Espírito de Deus. Estamos... Mando sim, Nádia. Perdão por não ter enviado antes. Mas logo em seguida já vai estar lá no nosso grupo, tá bom? Então, nesses momentos, queridos, que a covardia sobrepõe, que a apatia, a omissão, a timidez, a insensibilidade sobrepõe a ousadia e a coragem que nós recebemos do Espírito de Deus, nós temos que ter esse alerta em mente, ou seja, estamos a nos afastar do propósito pelo qual Deus nos deu o nosso maior presente, que foi o selo do seu Espírito, a presença constante dele em nós. Eu estava observando o Antigo Testamento, era esporádico que as pessoas recebiam o Espírito de Deus, e quando recebiam, faziam atos maravilhosos. Hoje, depois de Atos 2, nós temos ele constantemente vivendo em nós. Então, quanto mais nós temos a responsabilidade de viver uma vida ousada. Segundo, pelo poder do Espírito Santo de Deus, o espírito do discípulo experimenta a vida no sobrenatural. Muitas vezes, e eu falo isso por experiência própria, tem momentos que a gente só parece estar focado nas coisas naturais. Nos acontecimentos do dia a dia, no nosso trabalho, no fazer um jantar, um almoço, aquela coisa assim, mas... E às vezes nos falta momentos, nos falta experiências no sobrenatural. Ou seja, em testemunhar a forma como que Deus trabalha além daquilo que nós vemos na nossa vida, além daquilo que é logicamente e racionalmente interpretado no nosso dia a dia, na nossa rotina, sabem? Ou seja, normalmente isso não aconteceria, mas hoje Deus manifestou a sua graça sobre a minha vida, Deus manifestou como eu posso ser cheio do seu Espírito quando eu separo um tempo de qualidade com ele. Percebem isso? Então, experimenta, busca na vida do dia a dia, na rotina, um momento no sobrenatural. E isso não é somente quando você faz com que vê, né, contempla um cego tendo a vista, um paralítico andando, mas sim quando nós separamos tempo, quando nós separamos um tempo de qualidade, isso já é sobrenatural. Buscarmos a Deus já é um ato miraculoso e de muita manifestação do poder de Deus, porque nós naturalmente não o buscaríamos. Nós não iríamos à tua presença, mas ele nos traz. Então, só isso, querido, já abre portas inimagináveis para a vida e experiências no sobrenatural. O Espírito do Senhor dá-nos poder para viver, não na esfera do natural, mas daquilo que se espera do homem, e nem do que é previsível, mas para viver fora do comum e do esperado, como eu disse, né? Um pouco fora da rotina. Isso inclui atividades de diferentes aspectos. Um amor diferente de toda a gente, poder para perdoar, para crer, para esperar e para viver experiências incomuns. Aqui traz 3 pontos importantes nesse sentido, né? De viver experiências sobrenaturais. Primeiro é quando todos esperam no natural uma reação irada, o Espírito Santo traz-nos paz. Um exemplo de experiência sobrenatural. Segundo, quando todos esperam no natural desespero, o Espírito Santo traz-nos lucidez. Quando todos compreendem reações naturais de medo, rejeição ou compulsão, o Espírito traz-nos um viver sobre o natural, além daquilo que se espera, além daquilo que é a reação prevista, esperada, entendem? Então, vejam como, às vezes, as pessoas pensam que é só quando elas giram, gritam. Não é necessariamente isso, porque não é isso que é demonstrado nas palavras. Não é, simplesmente não existe. Quando as pessoas eram cheias do Espírito Santo, elas pregavam exatamente, elas amavam, elas perdoavam, elas levavam chicotadas e diziam,
Vamos glorificar a Deus porque estamos sofrendo em nome de Cristo. Isso sim é viver no sobrenatural. Amém? Isso sim que é manifestação, querido, da ação do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Tudo além disso, tudo além do que está escrito e demonstrado na palavra, não faz parte. Não, Jesus próprio disse, não conheço. Não conheço. Terceiro, pelo poder do Espírito Santo de Deus, o espírito do discípulo aprende o que é amar e coloca-o em prática. Lembra que nós, no estudo da missão, diz, quer resumir a missão do discípulo de Cristo? Amar, amar e amar. Então, nós temos que aprender cada dia como amar como ele. E isso, todos os dias, colocando em prática. Né? O Espírito que Deus nos deu também foi de amor. Gálatas 5, 22 a 23 vai dizer a palavra, mas o fruto do Espírito, bem, o que é que eu estava a dizer agora? Como é manifesta a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida? Nós temos que dizer o que não é, o que é que não acontece. Não é confusão, gritaria, pulos e rodapés, mas sim amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vem como são separadas as duas coisas. Isso muitos podem interpretar como uma crítica que eu faço agora ao movimento pentecostal, mas não necessariamente. Tem pessoas sinceras que estão fazendo parte de comunidades conhecidas como pentecostais, mas, queridos, independente da denominação da igreja, de pessoas que nós conhecemos ou de qualquer outra coisa, nós temos que saber que o Espírito Santo só opera nesses frutos no cristão, não necessariamente em outros que as pessoas dizem ser manifestações do Espírito. Então, cada uma dessas coisas surge de nós para o mundo como expressão de quem é Cristo. Vem como nossa atitude importa para representar quem é Cristo. Então, imagine quando a pessoa olha de fora e vê certas manifestações que são ditas, feitas em nome do Espírito. O que é que elas veem em Cristo ali? O que é que elas vão pensar de Cristo naquelas ações? É isso que deve nos motivar a, de fato, buscar em nossa vida os frutos que, de fato, são manifestos do Espírito, como está aqui descrito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse último é para fechar com chave de ouro, né? Domínio próprio. Não ficar ali inconsciente em ações que não são controladas. Então, pelo poder do Espírito Santo de Deus, o espírito do discípulo, quarto, vive em sabedoria e em equilíbrio, certo? Como é o último aspecto citado por Paulo a Timóteo, né? E por espírito de equilíbrio. Como é importante, né, o equilíbrio nosso. Só para pensar, o equilíbrio é importante não só no mundo espiritual, como nos foi dado esse espírito, mas sim em muitas áreas da nossa vida, né? Alimentação, exercícios físicos, estudos, trabalho, tudo isso requer doses e medidas de um equilíbrio saudável, um equilíbrio que é guiado por Deus. Né? Porque às vezes as pessoas tentam colocar na balança ali as duas coisas, mas nunca conseguem. Sempre fica uma coisa mais pesada que a outra, tudo desbalanceado. E eu mesmo sou testemunha disso em alguns momentos. Né? O pessoal diz, a Lucas tem dificuldade para acordar, para ter o horário, e eu tento muito ser organizado, mas se eu não tiver a força do Espírito Santo de Deus na minha vida para me dar esse equilíbrio, essa organização, meu esforço não vale de nada. Eu posso tentar ir 30 anos, tentar ter uma vida equilibrada de alguma forma, mas não vai adiantar. É só com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito do discípulo tem a marca dessa procura pela sabedoria e equilíbrio que nos são dados. Já vimos isso em Gálatas 2, 23, e em Timóteo 1, 7, ele também vem a repetir que o equilíbrio faz parte da demonstração do Espírito Santo em nossa vida. E ele traz junto também as duas palavras, que é poder e equilíbrio, porque poder sem um guia é explosão, destruição, mas poder com propósito é eficaz, construtor, edificador e transformador. Esse último ponto é importante. Não adianta só, como eu disse, querer que a manifestação primordial do Espírito seja o poder, seja os atos maravilhosos, mas sim, isso tem que ver com um senso de equilíbrio, um senso de sabedoria, de consciência de quem Deus é e o que devemos fazer. Nós vemos isso muito na trajetória de Cristo nos evangelhos, né? Todos os milagres, a forma como ele curava, depois ia, se ausentava, depois voltava. Então tem todo um equilíbrio, um jogo do corpo para nós podermos não somente causar confusão, destruição ou explosão, que é o poder sem o equilíbrio. Portanto, conclusão, o espírito do discípulo é o espírito de Cristo.
ele é a nossa referência, ele é o nosso alvo. Então, vamos sempre pensar nisso quando pensamos em manifestar o Espírito de Deus na nossa vida e também em tratar as realidades espirituais. Jesus não tratava as realidades espirituais como, olha, ali já há uma coisa obscura, vamos ter cuidado. Não. Ele tinha autoridade sobre o mundo espiritual. E, adivinhem, adivinha, mas o que é que isso nos conclui? Nós também temos a mesma autoridade, porque nos foi dada essa postura de termos a noção, a consciência do que se passa no mundo espiritual, basta nós buscarmos entender mais dele, buscarmos pedir a ele essa sabedoria, como Tiago diz, peçam e vocês receberão. Então, concluindo aqui rapidamente, para vocês puderem comentar sobre esse aspecto da nossa vida, é fácil alguém afirmar que é cristão. No entanto, são as nossas atitudes, ou seja, é o nosso espírito, que vão trazer e vão revelar a nossa identidade através de quê? Dos frutos. É ou não é? É pelo fruto que se conhece a árvore. O próprio Jesus disse. Então, veja, por isso que eu frisei e evidenciei bastante essa questão de qual tem sido os nossos frutos, porque é isso que vai evidenciar qual é o nosso espírito. E se o nosso espírito não está de acordo com aquilo que foi dito aqui hoje, não te preocupes, não te espantes, mas sim só é momento de você se arrepender disto, voltar-se dessa vida e buscar em Cristo a verdadeira espiritualidade que ele oferece. Para a reflexão, consegues identificar alguma acentuada mudança nas tuas atitudes depois de entregares a vida a Cristo? Ou seja, houve essa transformação, essa mudança de mentalidade, de visão das coisas? Quais foram as mudanças ocorridas nos teus comportamentos depois que Jesus passou a ser, de fato, o Senhor da tua vida? Para a oração, orem para que todos no PG, todos, vivam pelo Espírito de vida. Orem para que Deus liberte as pessoas do medo, da frustração, da desilusão, da tristeza, da falta de paz, que tem se multiplicado, queridos, uma velocidade inigualável nesses últimos tempos. E a informação, Mike, é que esta semana a nossa igreja recebe o CIFEL. Acho que é assim, o pessoal estava... Alessandro falou tanto, acho que da forma errada, que eu ficou na cabeça, mas deve ser alguma coisa parecida com isso. O Seminário Intensivo de Formação e Especialização de Libertadores, glória a Deus. E no domingo, a pastora Tânia Tereza estará a pregar na nossa casa. Amém? Podem ficar à vontade para ligar os microfones, tá bem? Quem tiver algo a falar, o momento é agora, tá bom? Enquanto isso, eu vou preparar aqui os últimos aspectos do questionário e depois também volto a comentar alguma coisa, tá bom? Eu sobre esse estudo... Vai falar, Adelma? Fala. Sim, é rápido o meu testemunho. Fala. Lembrei-me aqui, quando o Lucas fez a pergunta nos lembrarmos qual é o aspecto da nossa vida que mudou desde que Jesus entrou, veio-me assim rapidamente, foi muito pontual, foram vários, mas eu vou só focar aqui este, que é o seguinte: eu antes de me converter, eu era uma das pessoas que todos os dias de manhã, todos os dias acreditam. A primeira coisa que eu me preocupava, ou seja, a minha preocupação maior era pegar naquelas revistas Maria, Marianas e Gentes e não sei das quantas, nem sei se elas existem, naquela altura, para ler o quê? O meu signo, para ver o meu dia, o que é que dizia. Lê o quê? Signo. O signo. Sim, então, Alessandro, é para saber se és aquário, se és virgem. Não, não sou, não, essas coisas eu não... Quando dizem assim, eu sou de Jesus, não tem signo, não. É Digo logo. isso. Eu digo logo. Mas sabe que Claro, ela tá... Sim. Eu sei. Sim, mas eu Já fiz muito isso essa preocupação. Sim, mas era automática, era uma coisa impressionante em mim. Se não tinha a revista por perto, eu ligava a televisão, tinha um programa de manhã, logo de manhã, e havia, como é que ela se chama? Esquece, também não me lembro, glória a Deus por isso. Que dava também os signos e falava de signo a signo. Portanto, eu adorava. E pensem em alguém que simplesmente aquilo foi como se fosse um apagão na minha mente.
total. Até hoje, diante de Deus, eu nunca mais peguei nenhuma revista a procurar saber absolutamente nada disso. Portanto, breve testemunho. Esta é uma das. Amém. Jesus é bom, rapaz. O diabo aqui não presta. Tenta lascar nós. Vai falar mais? Coisa linda. Minha morena dizendo lá dentro, não. Estão ouvindo? Sim, estamos. Pois. Não, sobre esse estudo, eu tinha feito um monte de anotações aqui, mas quando o Lucas começou a falar, Deus foi me mostrando, assim, sobre o exemplo, né? A gente tem um exemplo muito forte no meio de nós, quando eu falo de nós da igreja, que é o nosso pastor. A gente até comentou esses dias, ou foi domingo, Paulo comentou comigo, de como o pastor ele tem mudado o estilo de pregação dele. Você vê que o Espírito Santo está usando ele cada vez mais, sabe? E isso, para mim, é um viver o ponto 1, vive ousadamente a palavra de Deus, sabe? Aí, ao mesmo tempo, quando eu estava pensando nisso, do nosso pastor, de como ele está sendo usado, de como o Espírito Santo está trabalhando ele, trabalhando a pastora, trabalhando a nossa igreja, os pessoal que serve lá, tudinho, me veio na mente o versículo que fica em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque o grande problema é esse, é que a gente tem uma omissão tão grande do reino de Deus que a gente termina esquecendo, a gente coloca em primeiro lugar as coisas do mundo, as coisas que nos dão medo, a gente se intoxica tanto com as coisas deste mundo que termina deixando as coisas de Deus em segundo lugar. Aí isso a gente não consegue viver ousadamente, a gente não consegue colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida, sabe? Não consegue ter uma vida sobrenatural, que é o que? A gente descansar, sabendo que Deus ele vai atuar na nossa vida. A gente não consegue. Quando a gente se contamina, se deixa contaminar, se deixa intoxicar pelas coisas deste mundo, a gente esquece a parte de Deus, sabe? E isso é uma coisa até que eu tenho pedido nas minhas orações muito, porque eu tenho o hábito de quando começo a fazer uma coisa, eu pareço uma gangorra, uma hora eu começo, uma hora eu não termino, uma hora eu começo, uma hora eu não termino. E eu tenho pedido a Deus diariamente que Ele me dê força, me dê sabedoria, para que eu seja uma constância no buscar Ele, numa constância de fazer uma devocional, numa constância de louvar a Deus. Quando eu vi o pastor pregando, eu acho que foi domingo, ele disse que Deus habita numa casa onde existe o louvor. Eu disse, meu Deus, e eu louvava tanto. Quando eu acordava de manhã cedo, eu louvava uns hinos da harpa, 7 hinos da harpa eu louvava aqui. Eu sei os hinos da harpa do número 1 até os 60, parece. Sei cantar eles todos, porque eu vim aprendendo e praticamente parei. Sabe, eu venho pedindo assim, o Senhor, me dá mais força, me dá mais sabedoria, me mostra, me dá ideias para que eu tenha tempo para ter um devocional melhor, para que eu tenha tempo de buscar ao Senhor melhor, para que eu tenha tempo de ensinar aos nossos filhos e, principalmente, dar o exemplo, que é o que o nosso pastor faz. Porque o nosso pastor, ele dá exemplo, vocês veem que ele fala, ele está tão em espírito, que quando ele fala da morte, para ele é algo natural e é isso que tem que ser para nós também. É isso que nós temos que aprender com nossos pastores, sabe? É isso que é o dar o exemplo. É isso que, como o Lucas falou aqui, seja um cristão verdadeiro, né? Dando o exemplo. E é isso que nós temos que pegar. Nós temos que pegar esse exemplo do nosso pastor e da nossa pastora e colocar em prática na nossa vida. Mas nós só conseguiremos colocar em prática quando a gente se aprofundar mais em Deus, quando a gente tiver mais tempo para Deus, quando a gente tiver mais tempo de busca, sabe, tentar, é claro, temos família, temos o nosso trabalho, mas pedir a Deus, Senhor, me mostra uma maneira que eu trabalhe, que eu tenha tempo para o meu trabalho, tenha tempo para minha esposa. Vai estar ouvindo, irmãos. Ok? Está ouvindo? Estou ouvindo. Então, é isso que nós temos que fazer, sabe? E amar, porque veja o nosso pastor, eu nunca vi o nosso pastor alterar a voz com ninguém. Eu acho que ele, e assim, e a gente sabe, eu não sei, porque a pastora já disse, mas
a pastora disse, eles são muito perseguidos, eles são muito, tem muita gente que é ingrata com eles, sabe? E o pastor disse domingo, olha, quem quiser uma vida de ingratidão, não quiser uma vida de ingratidão, não venha, não queira ser pastor. Ele disse mais ou menos algo desse jeito assim, ou seja, eles são muito bombardeados com problema de 500 ovelhas, tudo problemática, que são lá da igreja, inclusive eu, tá entendendo? Então, assim, vejam quanto amor eles emanam. Pode ser que eles não atendem o telefone, isso, mas eles emanam amor e emanam carinho. Eu nunca vi o pastor e a pastora, alguém de vocês já mais antigo pode ter visto ele brabo, mas eu também nunca vi ele chamando palavrão, nunca vi ele batendo em ninguém, nada, porque eles tentam viver. Eles tentam viver a vida verdadeira cristã. E é isso que nós temos que tentar, nós temos que amar, nós temos que buscar mais a Deus, porque quando a gente se aproxima de Deus, a gente consegue fazer com que não tenhamos medo da guerra, que a gente não tenha medo de uma guerra nuclear, que a gente não tenha medo da Covid. Hoje mesmo eu fui apertar a mão de um colega meu, ele disse, não, comigo é assim, tem que ser no murrinho. Cara, morrendo de medo do Covid, pelo amor de Jesus. Então, assim, mas isso é o quê? Isso, para mim, não é nada mais, nada menos do que a falta de Cristo, falta de Deus. Então, é isso que nós temos que fazer, sabe? E eu vejo, através dos nossos pastores, que Deus está cada vez mais fechando o cerco para que a gente busque mais Ele, para que a gente se encha mais de poder. Não é o poder de estar dando cambalhota, nem estar pulando feito sapo dentro de uma igreja, não. Mas é o poder de ousadia de pregar a palavra. É para a gente não perder as oportunidades, sabe? Porque quando a gente tem um espírito de ousadia, quando o Espírito Santo nos dá um espírito de ousadia, em qualquer lugar onde a gente for, em qualquer lugar, a gente pode ir, como eu já fiz várias vezes, Paulo já é testemunho disso, na fila do supermercado, eu chegar para a mulher do caixa e falar de Jesus para ela, no autocarro falar de Jesus, e é isso que a gente tem que fazer. Mas comigo é sempre assim? Não, porque eu também sou carne, eu vivo muito na carne, eu não me encho constantemente, porque muitas vezes eu leio a palavra de Deus, eu leio a Bíblia, escuto palestra, mas muitas vezes eu não leio também, eu passo 1, 2, 3 dias sem ler, oro todos os dias, mas isso aí faz falta, porque eu termino não me enchendo de Deus. E a gente só consegue falar, só consegue transmitir, o coração tá, a boca fala que o coração está cheio, o nosso coração tem que se encher de Cristo. Amém? E pronto, era só isso que eu queria falar. E Jesus é bom, e o diabo não presta. Amém? Glória a Deus. Fala, Amém. Nádia. Agora vou falar só um bocadinho. Quando o Lucas estava a falar no estudo do que é que eles tinham na altura de acesso para o conhecimento, acho que foi mais ou menos isso. Eu pergunto-me, e eu falo para mim, primeiramente para mim, tudo o que o Alessandro disse é a mais pura realidade, é a mais pura verdade, nós todos somos assim, mas nós hoje em dia, para sermos ousados, para termos ousadia, para termos o poder, eu quando o Lucas falava, eu pensei para mim, que caramba, então mas no tempo de Cristo eles não tinham a palavra como nós temos, não eram cheios do Espírito Santo como nós supostamente temos que ser, não tinham o acesso à informação como nós tínhamos, como nós temos, aliás, eles não tinham. E ainda eram perseguidos. Exatamente. Nós temos acesso, nós, pela graça do Senhor, temos paz no nosso país, nós podemos falar de Cristo, ir à igreja sem problema, nós não somos perseguidos. Nós temos a Bíblia, estava agora a ler, tenho estado a ler Os Heróis da Fé, eu prefiro ler do Covid, e Lutero só teve acesso à Bíblia muito depois. Ele não teve logo acesso. Nós temos acesso a uma Bíblia com um toque no telemóvel. Nós temos tanta facilidade, eu falo primeiramente para mim, que com tanto acesso e com tanta facilidade também não faço a minha parte. Porque eu acredito que se nós fizéssemos mais, incluindo eu, primeiramente para mim, o nosso comportamento seria outro naturalmente. Porque nós estaríamos tão mais cheios. E o Alessandro falava do exemplo do nosso pastor. Eu às vezes olho e já não penso assim, mas já pensei assim, quando na igreja começavam a falar em línguas e
Havia pessoas com uma manifestação e com uma expressão, com uma exteriorização daquilo que A gente estavam a entendeu a palavra. sentir, demonstravam de uma maneira, uns demonstravam com barulho, outros demonstravam com gritos, e eu olhava e dizia assim, ai senhor, eu também queria fazer aquele espalhafato todo, e eu não faço. Até que a pastora tem falado muito nisso, e isto já me passou, ok? Nós vamos todos crescendo. Até que eu percebi, não, eu não tenho, primeiro não tenho que ser como os outros. E nós, para demonstrar Cristo na nossa vida, nós não temos que fazer barulho. Podemos fazê-lo, eu não estou a dizer que é mau fazer, mas efetivamente não temos que o fazer. Porque, não, nós podemos demonstrar exatamente que temos Cristo, não só na igreja, da maneira que for, mas eu acho que a gente demonstra muito mais Cristo fora da igreja, se temos ou não temos. Porque na igreja, todos nós falamos o crente 3 fluente, é sangue de Jesus tem poder, olá irmão, paz do Senhor, todos nós temos um linguajar padronizado. Agora, é fora da igreja que nós vamos perceber, neste caso os outros, se nós temos ou não temos. E eu às vezes, quando tinha as minhas questões, eu falo por mim, quando eu meto o pé na poça, automaticamente eu sinto que meti o pé na poça e que errei. Quando eu tenho uma palavra menos agradável, quando eu ralho com as miúdas sem razão, quando até eu me alejo e em vez de sair, se Jesus ajuda-me, sai outra coisa, não asneira, porque eu não digo asneiras, mas sai uma palavra menos agradável, que há palavras não agradáveis e que não são asneiras, e eu às vezes penso, se eu tivesse mais de Deus, se eu me enchesse mais, estas respostas de calhar não saíam. A impaciência não saía, o grito não saía, às vezes a má disposição não saía, e eu acredito que preciso mesmo muito que o Senhor encha para que o meu reflexo no mundo seja Ele. Porque uma coisa que o pastor tem dito, que a pastora tem dito, e é tão verdade, que Deus, que eu nunca envergonho o nome do Senhor. Nem eu seja o motivo de alguém não ir a Cristo porque não quer ser como eu. Que veja o meu comportamento como algo que envergonhe Cristo e que não queira. Deus me ajuda a que isso nunca aconteça. Porque se nós queremos ser a Bíblia que muitos vão ler, se nós queremos falar de Cristo, nós temos que ser exemplo. E não há como. E era isso que eu queria dizer. Tem uma frase que tem Paulo acho que já falou aqui sobre a máscara que Paulo usou. Paulo usou uma máscara com um palavrão abreviado e a pastora ligou para ele e disse, Paulinho, se fosse Jesus, acho que foi assim, não foi, Paulo? Se fosse Jesus, ele ia usar essa máscara e Paulo deixou de usar a máscara. Não foi assim, Paulo? E eu acho que é essa pergunta que nós temos que fazer toda vez quando a gente vê que vai se alterar. Peraí. Será que Jesus agiria desse jeito? Será que ele faria isso? Sabe? Porque, assim, existem algumas chaves, como já foi dado na igreja já, que nós temos que usar para nos controlar, sabe? Não é, eu vou tomar um remédio para ficar calmo. Não, existem coisas que nós temos que fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, para não perder a minha chave de casa, nem a chave do carro, para todo dia de manhã, saber onde ela está, eu sei que eu deixo ela todo dia num canto, ou seja, todo dia eu sei que a minha chave vai estar ali. Ou seja, é uma chave, é tipo uma coisa que eu coloco na minha cabeça, que eu imputo na minha cabeça, que eu sei, a chave está ali. Pá, pego a chave ali. Tá entendendo? Então, assim, são exercícios que nós temos que fazer no nosso dia a dia para que a gente coloque a Bíblia em prática na nossa vida. Claro que a gente não vai ser santo do dia para a noite, mas Jesus disse, sede santo como eu sou santo. Né? Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se a gente vai começando aos poucos, porque em Cristo nós somos salvos. Ou seja, a gente não vai ser salvo porque eu deixei, de um exemplo, eu não matei ninguém, não estou adulterando mais, aí eu vou ser... Não, porque se a gente pecar um pecadinho só,
nós não entramos no céu. Nós entramos no céu, nós somos salvos pelo sacrifício que Jesus fez por nós, e não pela lei. Né? Então, assim, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que, no nosso dia a dia, tentar praticar, tentar melhorar, ver como... ver, pronto, ontem, a partir de hoje, eu não vou chamar palavrão, se eu chamasse, né? Então, tentar me policiar, tentar, sabe, ser mais pacato, ser mais manso, orar, pedir a Deus, porque, olha, vou dizer a vocês, uma coisa que eu estou passando tanto, sabe? Eu estou notando, toda vez que eu oro por uma coisa, acontece. Sabe, é uma coisa que eu tenho percebido, eu tenho notado, poxa, Senhor, eu pedi isso e o Senhor tem feito. Ou seja, Ele é fiel para cumprir suas promessas, sabe? E a Bíblia diz, Senhor, pedi, dá-se-vos-á. Claro que ele não vai dar também uma coisa que sabe que não vai fazer mal. Então, são essas coisas que a gente tem que fazer, sabe? E como Nádia estava falando do nosso exemplo, vejam só, eu acho que vocês já sabem, se não sabem, eu vou dizer. Para a glória de Deus, não é a minha, eu voltei a trabalhar, a partir de ontem, nos elétricos, na Carristu. Ou seja, era uma coisa que eu já tinha desistido. Eu acho que saí injustamente, mas depois, vejam, eu acho que saí injustamente. No meu último dia de trabalho, eu saí chorando mesmo, porque eu gostava demais daquele trabalho. E fui passar outras experiências. Mas hoje eu vejo o quanto Deus foi correto comigo, que Ele me tirou numa hora, não me deixou abandonado, não faltou nada. E eu voltei num momento onde eu vejo que estão precisando de mim. Tanto eu comentei até com o Paulo. Tanto que a diretora chegou para mim em segunda-feira, eu fui lá assinar o contrato é efetivo, que ela ainda queria dar 6 meses, eu disse que não, a gente negociou, e ela foi atrás, e para a glória de Deus, eu entrei efetivo na empresa. E ela disse, olha, Alessandra, eu estou lhe contratando pela sua energia positiva. Ela sabe que a minha energia positiva vem do céu, porque eu sempre procuro dizer, tá tudo bem, tá, eu estou sempre bem. Sabe? Eu costumo dizer isso, eu costumo estar sempre com um sorriso no lábio, eu costumo falar de Jesus, quando tem oportunidade eu falo, eu brinco, esse jeito que eu tenho de ser. Aí vejam a responsabilidade, porque ela sabe que eu sou religioso, ela sabe que eu sou cristão, porque na primeira reunião que eu tive com ela, nessa negociação de eu voltar para lá, eu tive a oportunidade de falar de Cristo para ela e para o cara do RH, e falei de Cristo para ela, e assim, vejam a responsabilidade que eu estou tendo nesse momento, né, de não envergonhar o nome de Jesus, como Nádia falou, e é isso que nós temos que fazer. As pessoas têm que ver em nós a Cristo, mesmo que a gente erre, porque nós vamos errar, eu vou errar, eu sei que eu vou errar, porque eu sou falho, eu sou pecador, mas se eu tiver um coração quebrantado, se eu tiver um coração humilde, está lá na Bíblia, Deus, Ele é fiel para nos perdoar, ou seja, nós podemos errar, mas é como Nádia disse, quando ela disse que pisava na lama. Quando pisa na lama, a gente fica logo agoniado. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente fica logo agoniado. Não, tá errado, pede logo perdão. E essa é a vida do verdadeiro cristão. E é isso que nós temos que fazer. Vamos pecar sempre. Amém. Glória a Deus. Fala. Tá bom, eu vou falar mais não. Eu acho que a Marisa disse já volta, se não me engano. Não, Alessandra. É que nós... Fala, Marisa. Vai, Marisa. Desculpa, Nádia. Não, nós fizemos anos hoje de casado e queremos ir dar uma volta. Ai, olha aí. Olha aí, parabéns. Glória a Deus. Olha, já aproveitando a deixa de Marisa, dia 23 é meu aniversário de casório, e assim, quem quiser trazer presentes para mim, prendas, eu aceito fraldas, tá bem? Não é para mim, não, fraldas para Samuel. Amém. Tá bem. Alessandro, tu tens que mudar. Desculpa a minha ousadia, mas já é a segunda ou a terceira vez que tu dizes uma coisa que não podes dizer. Tu não és pecador, tu és santificado que de vez em quando peca, porque tu és santo, não és pecador. Tá bem. Ok? Tá bem. Beijinho. Amém. Mais alguém, Cris, quer comentar alguma coisa? Nós fizemos uma série no próprio estudo, uma série de perguntas. Por exemplo, como tu vês em tua vida, né? Como nós conseguimos observar em nossa vida a manifestação do Espírito de Deus a trabalhar no nosso espírito. Né? Ou seja, como a Nádia falou, quando eu faço alguma coisa de errado, eu já sinto um puxão de orelha,
já sinto uma chamada de atenção no meu próprio espírito, vem dentro, mas eu sei que não vem de mim, vem do Espírito de Deus. Então, ao longo da nossa vida, nós vamos ter, por exemplo, ao orar, quem não nem estava ali naquele modo assim muito emocional, mas vai falando, o Espírito Santo vai nos comovendo, não é? Então, assim, também é outro exemplo disso, ou mesmo ao falar sobre o Evangelho, nós às vezes somos tomados de um sentimento, uma emoção que a gente nem esperava, mas é a demonstração, né, de como o Espírito opera em nossa vida. E essas reações, essas manifestações são todas elas para nos dar segurança primariamente, ou seja, segurança, como a Nádia disse, Senhor, que ninguém possa se desviar do caminho por minha causa, como Jesus falava que os fariseus faziam. Eles nem se salvavam, nem permitiam que as pessoas entrassem na salvação. Então, isso é muito sério. E é uma condenação muito mais pesada que virá sobre essas pessoas. E a segurança que nós não vamos ser pessoas assim é quando nós vemos essas manifestações do Espírito de Deus na nossa vida. Ou seja, como ele já tem operado em nós. Então, nós temos a segurança de que ele nos trará para o caminho correto, que nos fará ter a postura adequada e nos momentos que nós fomos colocados à prova. Amém? Já está aqui na agulha o questionário de hoje, tá bem? Mas só vou mesmo quando o pessoal todo falar. Mas alguém quer comentar Alguém alguma coisa? mais quer falar? Irmã Fernanda. Rapidamente mais um testemunho relativamente ao espírito. Né? Curiosamente, enquanto o Lucas estava ainda a ler o esboço, pouco antes de chegares a dar, enquanto estavas a evoluir no estudo, pouco antes de chegares a ler a passagem de 2 de Timóteo, vai-me exatamente essa passagem. Pego na Bíblia e vou à procura. Quando encontro, começo a ler e tu automaticamente começas a ler também, assim, ok? Há aqui o Espírito a fluir. Isso para dizer o quê? A forma, todos nós, o Espírito de Deus fala connosco de forma individual. É preciso sim nós sabermos identificar, não é? Conhecermos essa voz ou a forma como Deus fala connosco quando fala. Portanto, vou-vos contar ontem uma experiência. Eu estava no quarto, eu estava a orar antes de dormir e, entretanto, assim o fiz e quando terminei, já deitada, pego no telemóvel e vou passando os Facebooks e ver a rede social. E vejo a fotografia de uma jovem que trabalhou lá no hospital, que já há muito tempo não está lá e que há muito não tinha notícia nenhuma. Em tempos tive o contacto dela no outro telemóvel, acabei por ficar sem contacto nenhum e o dela não consegui recuperar. Conclusão, vejo as fotografias e vou dormir. Mas acreditem que toda a noite, durante a noite, vinha-me não só a imagem dela que eu vi e o nome. E hoje de manhã acordo e vou à procura e pensei que ainda tinha no telemóvel o número e não encontro. E pensei assim, e agora? Como é que eu vou encontrá-la? E lembrei agora, eu vou pesquisar no Facebook, né? Message. E lá encontrei. Assim que pus Kátia, aparece-me, ela chama-se Kátia. Só que para além da Kátia, vinha-me um outro nome, que era Nancy. Kátia Nancy. Kátia Nancy, ninguém se chama Kátia Nancy. Ninguém se chama assim. Mas a verdade, e eu não sabia, amigos, eu não sabia. A verdade é que ela se chama Kátia Nancy. Queridos, isso para dizer o quê? Há pormenores que o Espírito Santo te revela. E quando pesquisei o nome dela, Kátia, aparece Kátia Nancy, fiquei quase que espantada. Uau! Mas essa experiência, como já tive, já me aconteceu na primeira vez, soube logo identificar. Pronto, agora fica com mais calma, depois de procurar a pessoa, para saber, mas isso porque pela inquietação no meu espírito,
É alguma situação. O espírito, e já ontem orei por isso nesse sentido, porque era uma inquietação que me vinha. Então, só intercedia em línguas. Eu disse, Deus, eu não sei o que é que se passa. Se me estás a trazer essa inquietação, por alguma razão. Eu vou orar por livramento, mas principalmente vou interceder por ela em línguas, porque não conheço a situação em si, mas tu conheces. Isso para dizer o quê? O espírito é isto. Também, não é só isso, mas também. Eu lembrei-me também esta semana, não sei se, eu não estive na igreja tal como a Nádia, mas vi o culto e voltei a rever o culto ontem, curiosamente. E, no entanto, chamou-me a atenção um aspecto em que a pastora dizia que no sonho profético que ela teve, Deus lhe dizia que nós não estávamos, o seu povo, como seu povo, nós não estávamos a usar a sua presença tal como ela está em nós. Nós não estávamos a usar o seu poder. E eu ontem orava a Deus pedindo perdão pela falta, porque a palavra diz que é por falta de conhecimento é que o povo perece. Não só por falta dessa verdade em nós. E que o Espírito de Deus está na sua totalidade em nós. E nós não usamos esse poder que está em nós. Isso para dizer o quê, queridos? É mesmo isso que nós precisamos, é essa consciência. Pedir a Deus perdão pela negligência da nossa parte inclusiva. Enquanto o Lucas falava dos tímidos, isso levou-me outra vez a uma outra passagem que me lembrei, assim, fui à procura e encontrei, eu sabia que estava em Apocalipse, e só não sabia, mas encontrei também facilmente Deus direcionou-me e rapidamente encontrei, está em 21, Apocalipse 21, 8, em que falava os tímidos e mais os outros todos, pronto, se quem quiser ler para ver, mas uma das características das pessoas que não entravam no reino eram os tímidos, ou seja, essa falta de ousadia nossa, nós temos o poder, mas temos que ter a capacitação e a coragem, a ousadia para usar. Esse poder está em nós. E se pensarmos que poder é esse, que espírito é esse? É o espírito de Jesus. Que ele próprio disse que ele vai, é bom que ele vá, mas não nos vai deixar órfãos. Vai pedir ao Pai que lhe envie o espírito no lugar dele. E esse mesmo espírito que nós sabemos foi ele mesmo que o levantou dos mortos. Portanto, não é qualquer espírito que está em nós. É o Espírito de Deus. É o poder de Deus que está em nós. Portanto, é essa consciência dessa verdade, essa clareza que eu ontem tenho orado, Deus a pedir para que nos revele isso. O que é que está em nós? Que espírito é esse? Que fortaleza é esse? Nós não somos covardes. Nós não somos tímidos. Cada um tem testemunhos na sua vida e sabe o quanto, o que passou, o que já conseguiu ultrapassar e não ultrapassou tudo isso sozinho. Foi com Deus. E através desse espírito que nos ajudou. Está bem? Ok, fico por aqui. Já me dei boca. Vai, Miro, para o inquérito. Amém. Então, já posso lançar o questionário de hoje, não é? Também tem uma nova funcionalidade muito legal aqui do Zoom, que é o whiteboard, que é como se fosse um quadro branco. Algumas outras dinâmicas que nós precisássemos, é interessante, né, usar aqui. Olha aí. Tem um papel branco aqui, Miro. Tem um dom dos desenhos, que é uma coisa linda. Olha aí. Tá aparecendo alguma coisa aí? Um boneco sem braço. Ah, não. Braço do boneco. Parece a Maria Luísa Vinheira. Não, Maria Luísa faz melhorzinho, rapaz. Mas é só para mostrar que agora, Foi engraçado. se precisarmos ilustrar alguma coisa, temos agora aqui algumas... Até escrever algum texto. Muito legal. Pronto, e agora eu posso... Mas tá, tudo que eu estou fazendo aqui aparece aí para vocês, não é? É. Sim. Apareceu o texto também?
Apareceu, Sim, Jesus Jesus salva. salva. Olha aí, glória a Deus. Agora vai. Pronto. E agora vem para o questionário Tá a também. tua Vou cara, Miro. lançar aqui. Pronto. Lá vai. 5 questões. Espera-se 8 participantes. Olha aí, Mary já assumiu o controle da cadeira, como sempre. Tá devendo alguns, né, Mary? O próximo é você que vai fazer. 5 questões, espera-se 8 participações. Que não conta com a minha, eu não consigo participar, afinal. Eu gostei muito desta. Olha aí. Lucas, levitação, amei. Levitação? Eita, Eu queria glória. ver quem ia anotar. Opa, Cadê? sério, Vamos lá. muito bom. Participantes: Delminha, Alessandro, Mary, minha mãe, Nádia, Ana Paula, a Hélida, acho que acredito que eu não sei se o Henrique também, a da irmã Fernanda e o Paulo e família. Vamos lá, já está a aparecer. Isso aí você sabe. Olha aí, já chegou um conjunto de respostas. Tu consegues ver quem mandou, Lucas? Não consigo. Ainda bem. Exato. É secreto a resposta. Eu consigo ver que chegou. Alessandro, é muito feio. Então tu pões a criança a responder, Alessandro. Mas ela não deixa eu responder, não. Ela que quer responder. Já está profissional. Eu vou dificultar. E hoje teve uma nova modalidade aí. Eu quero ver quem vai. Gostei, eu vi. De repente eu pensei, o que é que eu mexi? Pois é. Tu andavas a mexer e eu fiquei baralhada. Hoje E chegou depois a nova. pensei, Nova criatura somos, já não pecamos. é o Lucas, anda a brincar. Primeiro. Esse aqui vai dar o que falar. Quero saber. É muito interessante. Por isso que se fala, né, queridos? As ferramentas que nós temos à nossa disposição, às vezes, até, por exemplo, depois de muito tempo, acho que nós, ao usar o Zoom, é que eu fui perceber como poderíamos também usar essa, que ele chama aqui de pós, né? Então, isso só para dizer que é bom estarmos atentos às ferramentas, aos meios que nós temos de pregar e falar da palavra, e às vezes é coisa simples, coisas simples que nós temos à nossa disposição. É verdade. Olha, eu tenho uma aplicação que, em vez de usufruir mais da aplicação, a aplicação manda-me versículos aí de hora a hora. Também de hora a hora também se calhar não. Mas de algumas horas manda-me mensagens como: Deus lembrou-se de si, ou leia agora a palavra do Senhor, e coisas assim. E eu olho e digo, olha, devia aproveitar mais, porque tenho ali uma ferramenta e não aproveito convenientemente, confesso. Sim. Exato, às vezes nos passa ao lado, mas quanto mais atentos nós estivermos a usar essas oportunidades, mais vai ser assim natural, nós não perdemos essas chances. Já chegaram cinco respostas de 8, tá bem, 62% de participação. Aqui não pode haver como é o nome? Não é abstinência, é... Eu também veio à minha mente essa palavra. É dor de barriga. Abstenção. Opa, abstenção, como é que é possível? Não se preocupe, ninguém percebeu, Lucas. Foi a Covid, A gente entende, ainda está a chegar. É verdade. Tu só entras para dizer o que não deves. Não é, eu? Mas também vem à minha mente isso. Não, abstenção, não pode haver abstenção. É muito bom.
Olha aí, já temos 75% de participação, 6 de 8, tá bem? Tá quase lá. Mas só faltam 2. Olha, vocês querem só um pormenor básico sobre uma particularidade da minha vida? Vocês sabem quantas t-shirts eu passei para pôr em dia a roupa do verão das gêmeas? Sabem quantas t-shirts? Nem mais. 36. 56 t-shirts. Ah, em 56, dobro. 52, 54. Pá, 50 e qualquer coisa ainda estou baralhada. Hã? Paulo quase que acertava. Dá para abrir uma engomaderia, viu, seu velho? Ai, é sério. Mas se vocês pensarem, é vezes 2, não é muito. É, Não é muito. em Eu dobro. só tenho 4 t-shirts e para mim tá bom demais. É isso, é isso. Isso tem um nome, Alexandre, mas eu não vou dizer porque não é do senhor o nome. Isso tem um nome. Mas pronto. Eu só uso farda durante o dia e de noite fico sem nada. Um calor danado desse. Mas, menino, vou usar t-shirt. Olha aí. Então, mas já- o elétrico é assim tão diferente, Alessandro. Hein? O elétrico para o autocarro, lógico, eu sei, a nível funcional, então eu sei que é diferente. Mas a nível de trabalho, é assim tão melhor do que conduzir um autocarro? Você anda na linha no elétrico, no autocarro não. Não tens de preocupar, mas tens de te preocupar porque a gente passa a linha, né? Não, é gostoso, é bom. Você tá ali em Lisboa, Lisboa é bonita, é uma cidade bonita, é muito gostoso. E qual é que é o elétrico? É o 15? É o Não, 28? é o vermelho, qual é o vermelho de turismo. Só é elite. Então isso nunca vi. Pois. É chique. Tu não és É turista, pá. Se Olha, tu fosses já turista, está. Pois, não és turista. Está Se fosse feito, turista. vamos organizar um Organizar passeio. completamente dela, foi o que eu pensei. A diferença do preço. O elétrico amarelinho vocês pagam 3 euros. O meu é 22. Pronto, é só esse pormenorzinho. Vamos embora. esqueçam o passeio organizado então. Pronto, já perceberam, não é? Vamos É embora. isso. Vamos ver. Não interessa, vamos lá. Eu tenho um Vamos lá. fonezinho de ouvido que você vai vir na história de Lisboa. Cada aí eu vou botando lá as passagens. Aí você, olha, aqui estamos na Praça do mas Comércio, eu onde teve um Mas eu só vi terremoto e em caiu. autocarro. Eu só vi isso em autocarro. É elétrico. Claro, Eu nunca mais fui para Lisboa. Pois. Será que é isso? é verdade. Tu mora em Lisboa e não sabe, rapaz. Tá Não, meu querido. Não, meu querido. Nós não moramos na zona turística de Lisboa, ok? Nem trabalhamos na zona turística de Lisboa, ok? Amém. Vamos lá. 100% de participação, como esperado. 8 lá. respostas. de 100%? 100%. Agora eu Olha já aí. vou partilhar também os resultados. Para nós vermos aqui. Teve bastante unanimidade. A primeira foi Olha, a exemplo disso. Miro, deixa eu dar logo um recado. Pessoal, É. quem quiser se ausentar por ter algum compromisso, fiquem à vontade, tá certo? Foi uma das coisas que o pastor pediu para eu falar sempre, quando a gente for extrapolar um pouquinho do horário. Quem quiser sair, fica à vontade, sem vergonha, sem nada. A gente não vai ficar com raiva, nada, entendeu? A gente faz papo. Daqui quem quiser ficar é porque o papo tá bom, a conversa tá boa. Mas quem precisar se ausentar, fiquem à vontade. Isso. Jesus é bom e o diabo não presta. Então, a primeira Amém. era como posso estar cheio, ou como posso sempre, realmente houve só a omissão da palavra, como posso sempre estar cheio do Espírito Santo. Como todos Essa aí escolheram, todo mundo errou, eita. obediência a Deus é a maneira pela qual continuamos, né? Ou seja, no caminho de estarmos cheios e nos mantermos cheios do Espírito. A segunda, a verdadeira adoração está relacionada com o nosso Espírito? Também todos acertaram, sim, porque Jesus disse que os verdadeiros adoradores o fazem em espírito e em verdade. A terceira, quais são os frutos do Espírito? Aqui, acho que uma palavra ou outra é capaz de, né? Como paladar, como Sobe aí o negócio, Lucas. levitação. Aí eu que subo, é? Meu Deus. Vai acompanhando aí. Então, Ah, paladar, levitação, né? Já mostra que não seria a opção correta. Então, todos acertaram: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. e Eita, domínio próprio. Jesus, dá-me isso tudinho. É um pacote tenho. completo. Também, a mim também. 4. Esse 4. Eu vou pedir para alguém abrir
Romanos 8:10 e lê, se faz favor. Porque vai ter uma pessoa que vai vibrar aqui, porque foi só ela. Meu amigo. Já não aqui, nessa primeira resposta de já não pecamos, diz, nova criatura somos, já não pecamos, pois tudo isso já passou. Olha não, aí, a Fernanda já viu. É porque aqui teve um balanço aqui. Eu vou já... Quem puder ler aí Romanos 8:10, agradeço. Espera aí, Romanos... Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Olha aí. Então, essa seria a segunda. Ó, do meio ganhou, rapaz. Mas, eu não rapaz... sei quem foi. Se alguém... eu não fui. Se quiser... Eu admito. A culpa foi tua. Tu acertou ou tu errou? Não, A culpa foi minha, tu olhou e perguntou. Tu vai perguntar aqui, mas tu erra e a culpa é minha. Não, tu disse que Lê era a Bíblia a mais. primeira. Você vai ler a Bíblia hoje? Não, tu disse que era a primeira. Tu disse que era a segunda. Não, senhora. Não. Agora, eu vou... Olha, Delma quer falar. Sim, Delminha. Eu penso que fui eu que fiz essa. Olha aí. Eu não disse foi a Vai. Delma. A Delma está Só bem por causa alta. disso, tem uma picanha reservada para tu pagar, tá bem? Pronto. Acertou, paga, ganha o prêmio. Quer dizer, espera lá. Primeiro, acusas a criança de ter errado. Não, eu perguntei se foi ela que errou, se ela acertou. Não, foi tu que errou, porque eu tinha colocado a segunda. Dá licença. Isso colocou a primeira. Mas tá conversando lorota? Essa foi muito boa. Tem mais do que tu. Então, o que acontece aqui? Então, a resposta certa é a segunda, né? É a segunda, exato. Agora, Sim, o que é que porque a houve? primeira eu comecei a ver onde diz já não pecamos, isso é armadilha. Pois, porque há um versículo que fala, mas se Para, alguém não está em estamos a falar de Cristo... espírito. Isso. Não é? Há um versículo que fala exatamente isso, mas se alguém está em Cristo, aí vem, nova criatura as coisas velhas já passaram, mas aqui segue mais ou menos a mesma estrutura, né? Mas se Cristo está em vocês, nova criatura somos, mas aí a irmã Fernanda atentou a um detalhe, que é um detalhe bem importante. Já não pecamos. Olha, mas é que a gente foi para... Eu confesso que também fui para essa, porque nem vi o já não. Exato. Eu imagino. Então, foi mesmo... Ponto positivo. Olha o ponto positivo de ter a maioria errada. Ninguém mentiu. Pronto, olha aí. Ponto positivo. Amém. Tudo tem um ponto positivo. A dor de dente de Delma tem um ponto positivo. A minha tem um ponto positivo. Pois, tudo. Opa, Alexandre. Então, que completava o versículo... A propósito disso, estou a sair com mais dor do que entrei, mas pronto. Tá a forçar, né, Delmi? Arranca o dente. Se quiser, eu vou deixar aí o martelo e o alicate e a truqueza. E também a chave de cano também, que dá para apertar assim. E agora, também assim que era a mesma dinâmica. Aqui nova, no questionário, né? Completar o versículo. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Ezequiel, conhecido versículo de Ezequiel 11, 19 a 20. E aí também era para completar. Aqui, a maioria acertou. Foi o contrário. Retirar deles. Isso aí era fácil, porque a segunda questão, a segunda resposta está em Atos, não em Ezequiel. Atos, exatamente. Lembra do capítulo? Exatamente. Pois, é isso. Aqui eu errei. Eu pus a última. Mas, não é assim. Foi a lógica do Alessandro. Exatamente por isso que Ezequiel ainda não tinha havido o batismo, portanto não tinha descido nada. Isso. Portanto, não podia ser. Olhei, foi o pensamento que eu tive. Exato. Mas lembram do capítulo, que é essa passagem de Atos? De repente veio um som do céu, como um vento. O batismo pelo Espírito Santo. Mas o capítulo, lembram? O famoso capítulo. É o 2 ou 3. Olha aí. 2 ou 3. É tão impactante que normalmente se lembra que é Atos 2. Assim, o capítulo inteiro é fortíssimo e marca um ponto na história, né, da igreja. Mas o capítulo de Ezequiel também, né, lhe darei um coração de carne, tirarei de pedra, então agirão segundo
os meus decretos. Isso aqui a gente, né, pega muito daquilo que foi dito também no estudo de hoje. E eles obedecerão às minhas leis e serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é Bênção. bom. Irmão Fernando e irmão Varela, como é que tá? Tá bem? Eu tá bom, mas ainda não chegou. Não? O exame chegou? Dia 26 é que tem a consulta para ir mostrar. Amém. Eu, Mais alguém eu quer também falar? eu também tenho exames para mostrar médico dos meus joelhos. Também Vamos tenho orar pelo joelho da senhora. ecografia e raio-x que eu fiz no joelho. Tenho os 2 joelhos atacados, ando bem enrascada, mas pronto. Amanhã é o que eu vou mostrar médico o resultado dos exames para ver o que tem. Tá bem. Alguém quer mais falar? Paulo, quer falar alguma coisa, amigo? O Paulo anda tão falador que eu nem Pois sei. Rapaz. É um prazer estar-vos a ouvir. É isso. Ele tem tem sempre uma saída pela direita, pela tangente, assim. Sim, com a esquerda não. A esquerda não faz parte aqui dos meus... O Paulo tem participado daquelas participações flash. Ele vem, aparece, fala uma coisa, tchau. O Paulo é o chamado PG Ninja. Aparece já saiu, aí volta. Muito bom, muito bom. É isso. Olha, agora disseste tudo. Bem, amanhã a gente está indo, eu estou indo levar a Lúcia para tirar os agrafos da cirurgia. Se daqui para lá ela não sentir dor, a gente provavelmente vai para a igreja. Eu vou estar de folga sábado e domingo, nós vamos para a igreja domingo. Se o pastor conseguir apresentar Samuel domingo, a gente apresenta Samuel domingo. Se não, fica a ver a agenda dele. Amém? Mas, a princípio, nós voltaremos para ir para a igreja com Samuel domingo. Se der tudo certo, se a Lúcia estiver bem, não estiver sentindo dor. Em nome de Jesus, vai estar. Em nome de Jesus, é verdade, é verdade. Porque a gente sente muita falta É da bom, igreja. diabo não preste. Que a própria Bíblia diz, né? Para a gente congregar, né? Isso. Tô doido para dar glória lá. Eita, vai ser forte. A pastora Tânia Tereza coisando lá e eu dando glória. E o Samuelito a responder. Já vai aprendendo, já vai aprendendo, irmão. Tem que aprender já da glória. Olha, é uma coisa que eu creio. Eu venho pedindo a Deus diariamente, Senhor, eu quero daqui uns dias dizer, eu e minha família servimos ao Senhor. É isso que a gente tem que fazer. E eu já disse a Deus, Senhor, quando eu acabar a minha jornada na terra, eu quero fazer que nem aquele menino, Paulo. Não é Paulo Manjua, não, Paulo Apóstolo, dizendo assim, combati o bom combate. É isso que a gente tem que procurar fazer, sabe? Porque a gente está recebendo tanto do céu, que a Bíblia diz, aqueles que muitos receberam, muitos serão cobrados. Então, se prepare que a peia vai ser grande, a gente tem que trabalhar para Jesus, para poder depois... Então, amém. Glórias a Jesus. Vamos orar, queridos? Vamos orar. A gravação após a oração. Quem quer orar? Quem ora? A Lúcia que não falou nada hoje, a bichinha está até boa de respiração, está roncando menos. Ora tu, vai lá. O menino mamando não dá muito certo, não. Eita, Quem está mamando é o menino, quem está com a boca ocupada é o menino, não é você. Ore. Mas depois ele tira aqui. Não tem nada, não. Ore. Quem está mamando é ele, na boca é ele. Você está com os peitos ocupados, né? Alessandro, chato. Ora tu. Tá vendo todo mundo defender. Não, vá, meu amor. Olha, deixa meu amor orar, que eu gosto de ouvir a voz dela, rapaz. Amém. Mais apaixonado. Olha aí. Sim. Amém. Senhor Deus, Pai, obrigada, Senhor, por esse momento, Senhor. Ó Deus, dá-nos o Espírito, Senhor, conforme a tua palavra, Pai. Conforme os teus ensinamentos foi dado nessa tarde, Pai. Ó Deus, que os teus frutos, Senhor, venham. Ó Deus amado. Ó Deus, a está inquieta. Pega aí, Maria. Venha, Deus amado. Aleluia. Reflexo em nossas vidas, Pai. Tanto de mansidão, quando o Lucas dizia cada nome, Pai, eu dizia, Deus, me ajuda. Principalmente em mansidão, paciência, domínio próprio, como o Lucas disse, para fechar, e realmente é. Que eu acho que é uma briga constante, como Paulo mesmo diz, né? Que é uma guerra que a gente tem conosco mesmo, Pai, é vencer
Aleluia, nós mesmos, cada dia, porque assim as adversidades vêm, mas são muitas das vezes para nos provar, Senhor, para provar se realmente estamos, Pai, aptos a praticar aquilo que nos tem sido ensinado, Senhor. Então, nos ajuda, Pai. Nos ajuda em colocar em prática cada ensinamento teu, Senhor, todas as semanas, Pai. Ó Deus, abençoa o pastor e a pastora, Pai, o pastor que tantas vezes, Senhor, quantos dias, às vezes, madrugadas, Senhor, eu imagino, fazendo esses estudos, ó Deus, para trazer esse maná do céu, esse alimento espiritual para nossas vidas, Pai. E, ó Deus amado, com tanta oração, com tanto amor, com tanto cuidado, Ele nos fornece, Pai, esses ensinamentos, Senhor. Então, nos ajuda a receber, Pai, de forma como um alimento realmente, Senhor, para colocarmos em prática, Pai. Porque tem todo um trabalho por trás, Senhor, desses estudos, Pai. Abençoa, Senhor, enche-nos, ó Deus, enche-nos com teu poder, com a tua unção, com o teu Espírito. Nos leva, Senhor, como a gente falou da pregação domingo, a transbordar, Senhor, a trazer novas vidas, Senhor, a transformar também a vida de pessoas, Senhor, através do teu poder, Senhor, do testemunho. É assim que nós oramos, Senhor, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.